Ruanda também foi uma coisa. Olha que no Ruanda, até o Kagame ganhou a 99% de margem do resto. E essa Ali situação. a coisa é terrível, né? Ali a coisa é terrível. Onde? Em coisa, em Ruanda. Não, Ruanda é terrível. É o homem forte. A instituição é mesmo um pouco Kagame. Não tem, vamos dizer, uma outra forma de verificação. Hum. Ele quando determina uma coisa, ele ganhou 99%, e é a segunda vez que ele ganha 99% dos votos, em 2 pleitos. Não é? Mas ele consegue isso fruto da. E até ele nem está sozinho. O Uganda foi a mesma coisa. O Bobi Hum. Wine, não é? Hum. Celeremente foi posto em prisão domiciliar. É, Só, tudo por. só que temos uma particularidade de Sebastião Matumona. O Uganda parece que é o único país que não tem o Ocidente por trás do presidente. Dizia-se que era a América, mas ele manda vir os americanos, ele afronta os americanos. Esteve lá vice-presidente dos Estados Unidos na era do Joe Biden, quando Uhum, foi lá para tentar fazer a pregação sobre o casamento homossexual uhum. e encontrou barra de ferro. Disseram: não, vocês aqui não podem nos dar ordens, o que é que nós temos que fazer? Aquilo foi um sinal de, não sei se é ruptura ou mesmo é pá, nós somos nós, vocês são vocês. Sim, Agora, é porque, e o senhor, como é que ele se chama até, o Yoweri Museveni, o Eli Museveni. ele não viaja à toa para o Ocidente, para a Europa. Ele não vem para a Europa para qualquer convite. Uma outra vez vai, mas ele não se movimenta porque ele não quer saber dos europeus. Tem, Agora, tem. Desculpa, desculpa. sim, Não, sim, porque já os outros países, Costa do Marfim, esse quinto mandato do Ouattara é a França. Gabão, querer como não, a França está por detrás de tudo. No Senegal, a França está à rasca e a França já quer começar a introduzir confusão no Senegal. Mali e os outros países, a França está ali sempre a monitorar, mas no, já não é a mesma coisa no Uganda. Não Uganda. sei. Não, o Uganda, mesmo antes do Yoweri Museveni, o Uhum, Uganda, na era do Idi Amin Dada, já uhum, tivera virado as costas ao Ocidente. Já tivera feito isso. Mas teve uma altura em que também teve relações privilegiadas com o Ocidente, muito privilegiadas mesmo. Tanto mais que a queda de Mobutu uhum, aconteceu via Kagame, não ok. é? Foi patrocinada, vamos dizer, os americanos patrocinaram, isso aqui é um dado adquirido, está documentado, Uhum, os americanos patrocinaram o Paul Kagame, mas uhum, através do Yoweri Museveni. ok. Através Ok. do Yoweri Museveni. Então, mas ele consegue, de uma certa forma, ele consegue ser uma pessoa muito frontal também, com todos os Hum, seus parceiros. hum, Tanto é que eu me lembro, há um discurso célebre que ele faz, que eu considero ele célebre, a quando da inauguração do Laurent Désiré Kabila, uhum, e nesse estádio também estava o Eduardo dos Santos e vários outros líderes aliados de Kabila. uhum, Ele fez questão de dizer exatamente o que estava a afirmar. Ele disse que eu não sou ocidental. As pessoas dizem que eu sou amigo do Ocidente, mas eu não sou ocidental. Ele depois disse que eu chamo-me Yoweri Kaguta Museveni e eu me catalogo como um Bantu. Para mim, hum, está a África. Então, quer dizer, é um chega para lá que ele deu para o Ocidente naquele momento. Mas ao longo do processo todo, ele foi a pessoa que o Ocidente usava para controlar, vamos dizer, ele controla, o Kabila era controlado através do Kagame, mas a pessoa que o Ocidente colocou como mentor do do Kagame. Kabila, Laurent de Kabila, Ah, foi ok. o Yoweri Museveni. Eu era Pois, porque o próprio Kagame é sabido de todos, né? Ele fez a carreira militar, era refugiado no Uganda,
fez carreira militar lá, depois vai para a América, também recebeu preparação americana, porque não sei se até hoje Uganda ainda tem a base militar americana. Porque o Yoweri Museveni com os americanos ele trata de partenariado, não de senhor a súbdito. Não, Ele diz: vocês são meus partners 50-50. Não exatamente. é? O que é que vocês querem? Eu faço, mas em contrapartida, não me toquem aqui, não toquem ali, não façam isso e me dão também essa parte. E ele recebeu o Exatamente. dinheiro dos americanos. Exatamente. Então, Yoweri Museveni podemos considerar, é um dos dinossauros agora, não é? Ok. Faça a expressão do panorama político africano, e ele tem uma outra forma de lidar. Porque, repara uma coisa, esses mais velhos ficam tanto tempo no poder, imagina o tempo que ele está no poder, quantos presidentes da América já teve? Quantos presidentes da França já teve? Quantos primeiros-ministros a Itália ou o Reino Unido já teve? Então, foi buscar esses países ocidentais porque eles é que têm a tendência de mandar e determinar. Pelo contrário, ele, em vez de ser desestabilizado, ele é que é um elemento desestabilizador também da região. Da região. Sim, Yeah. sim, porque ele consegue manipular. Por exemplo, nós estamos a ver o Kagame é que está a fazer essa conversação, mas atrás do Kagame está o senhor o Yoweri Museveni. Yoweri Museveni é a retaguarda estratégica em África de Kagame. Totalmente. Mas será que, Sebastião, olhando este cenário de, digamos, de medir forças, né? Vai surgir alguém na África Central que poderá destronar essa malandrice de Kagame? É difícil, porque o Kagame temos que ver uma coisa. O Kagame está numa situação privilegiada. O Kagame, só os patrocinadores do Kagame conseguem destronar o Kagame. Digo isso porque o Kagame está numa situação privilegiada que um dia já foi ocupado por Mobutu Sese Seko. Porque o Mobutu, na altura, foi o menino de ouro da CIA, é conhecido. Dos 9 vizinhos que o Zaire, né? o então Zaire do Mobutu, tinha, todos os presidentes da vizinhança eram apontados por ele, ou através dele, incluindo mesmo até o Museveni foi posto no lugar com apoio do Mobutu. No nosso caso, nós, por pouco teríamos um presidente pró-América, não é? Que seria o Odin Roberto, não é? Patrocinado por Mobutu, ou apadrinhado por Mobutu, tirando aquela situação que as tropas da FNLA foram travadas em Kifangondo, eles vinham com apoio da CIA através do Mobutu. Então, até nós, enquanto vizinhos do ex-Zaire, teríamos um presidente colocado no lugar pelos americanos através do Mobutu, não é? Então, o Kagame está numa situação que é idêntica àquela que foi do Mobutu, e vimos como é que o Mobutu, depois, na última hora, foi deixado para trás, foi abandonado pelos patrocinadores. Então, Kagame vai continuar a ter força por quanto tem o apoio do Ocidente. Então, o que ele tem que ter cuidado é não se agigantar muito, pensar que o poder é dele próprio. Porque no caso do Mobutu, que é eterno, que ele pode fazer e desfazer, pode criar situações à revelia dos patrocinadores. Porque temos que ver uma coisa que, com esse apoio que ele foi granjeando do Ocidente, o Kagame agora ele tem um exército formidável, não é? Super equipado, e tem uma economia que crescente, mas que vai em choque com os seus patrocinadores quando ele, vamos dizer, foca a sua política. A política do Kagame está centrada no controle do leste da RDC. Quando ele insiste nessa tecla, então, ali aos poucos ele vai perdendo o apoio. Tanto mais é que vê-se que os Estados Unidos já conseguiu sancionar o regime do Kagame, e a União Europeia revogou alguns contratos que tinham e também sancionou alguns elementos do governo ruandês. Então, isso mostra que nessa dança de privilégios, ele também é vulnerável, pode perder a qualquer momento.
Voltando para a Costa do Marfim, eu queria te fazer ver uma figura muito importante que tem estado a estremecer a política francesa. Daqui a pouco eu vou te colocar a imagem dele. Estou aqui a preparar. Vão me desculpar a todos. Enquanto isso, eu vou colocar a imagem do senhor Guillaume Soro. O Guillaume Soro está aí. Esse é o Guillaume Soro. É, Uhum. Sebastião, o que é que tens a falar um pouco o histórico do Guillaume Soro? Guillaume Soro é um jovem promissor, ele sempre prometeu, foi promissor na política ivoariense, é muito conhecido nas lides empresariais, do entretenimento é, e que decidiu um dia assumir as rédeas do país. Uhum. Mas, a semelhança de Bobi Wine, não é? Um jovem político, ele tem vindo a ser boicotado constantemente. E tanto é que em 2016, se não me engano, ele, vamos dizer, a semelhança de Mondial em Moçambique, ele também lhe foi roubado a vitória. Como prêmio de consolação, foi atribuído por o cargo de primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro da Costa do Marfim a uma dada altura. Mas Também ele já foi persiste, presidente da Assembleia. já foi presidente da Assembleia. E ele persiste em participar, porque conta com o apoio do povo e tem um projeto para o país, mas é vítima desse processo de exclusão de adversários mais formidáveis que cada vez mais o Alassane Ouattara vai tendo. E nessa altura, diga-se mesmo que Guillaume Soro é um dos adversários que oferece mais ameaça ao Alassane Ouattara, que é a única maneira de lhe manter sob controle é afastá-lo, criar situações que permitam que lhe impeçam de participar do pleito. Hum, Mas ele foi militar, foi o Uhum, último a dar um golpe verdadeiramente. Não, foi o penúltimo a dar um golpe militar, porque o último a dar o golpe foi o Hassan Ouattara com a ajuda da tropa francesa. E uhum. há muitos angolanos que dizem: os angolanos lá apanharam derrota, foram para proteger o Laurent Gbagbo Gbagbo. e apanharam do focinho. Tudo Uhum. bem, porque os franceses conheciam melhor a engenharia militar. eh, É casa deles. É casa deles e Uhum. tem até lá uma base, né, francesa e É uma foi muito base. fácil. Nós tínhamos lá talvez 70 homens a ajudar. Com 70 homens, como é que tu queres combater? Não tens aviões lá, não tens tanques de Uhum, guerra. 70 homens, vais fazer o quê? Epá, eh, deram sova nos nossos, uhum, antimotins e tal, e pronto, já acabou. Tiraram o homem do poder, mas esse aqui, ele foi militar. uhum. Não é que ele já não tem mais influência militar na Costa do Marfim? Ele já não tem influência militar na Costa do Marfim, mas digo isso com reticências. Por Uhum, quê? São esses elementos que fazem das eleições da Costa do Marfim eleições perigosas, hum, porque nunca se sabe o desfecho e tipicamente acaba em violência, não é? uhum, Tipicamente, tudo pelas influências que existe. eh, eh, Tem que ver que, por exemplo, nós temos uma realidade que, os nossos generais de top, não é? uhum. Muitos deles, ou alguns, têm nacionalidades assim questionáveis, mas na Yeah. Costa do Marfim não, são todos marfineses. Então, tem ala do exército que obedece a Guillaume, tem lealdade a Guillaume Soro. Então, nesse contexto, são situações perigosas, porque não tem todos os pleitos na Costa do Marfim acabaram em banho de sangue, precisamente por essa situação em que as pessoas comandam uma certa realidade dentro das Forças Armadas, não é? Ou grupos armados, Uhum, dentro do país, consegue mobilizar. Ele tem capacidade de mobilização até do Exército, então, o que faz dele uma força formidável. Então, dali que quando o Alassane Ouattara tem uma estratégia de exclusão a esse homem, é mais fácil ele lidar com alguém que não concorreu, uhum. do que alguém que concorreu e diz e reclama a vitória.
Pois. Se ele participa, reclama a vitória, então a Costa do Marfim então, pode virar um país em chama, que não seria surpresa nenhuma, tendo em conta o historial.